Teacher, eu sou travado para falar inglês. Sabe o que acontece, teacher? É assim, eu até sei alguma coisa em inglês, só que eu sou travado, a hora que eu vou falar, a fala não sai, o que acontece? Eu ouço demais essa palavra, travado, tá? Não sei se é o seu caso. Você também se sente um pouco travado? Se você também se sente travado para falar inglês, na hora que eu vou falar, ai, Titi, parece que as coisas ficam lá, perdidas na minha cabeça, na minha memória, eu não consigo conectar para falar, para sair uma ideia, começo, meio e fim, trava, branco total, travo total, tá? O que é importante você entender? O que eu ouço de vocês, né, das pessoas que vêm me procurar, que vêm falar comigo sobre isso? Que normalmente a pessoa me diz o seguinte: ah, teacher, se você me der um textozinho aí em inglês, eu até consigo ler, viu? Assim, eu não vou entender 100%, mas eu consigo entender o contexto, dá até para traduzir. É o seu caso? Eu até consigo traduzir. Às vezes eu tô ouvindo alguém falar inglês, eu até consigo entender. Não entendo tudo 100%, não. Mas dá para entender algumas coisas sim. Eu até consigo ler, eu até consigo traduzir, até consigo entender, até consigo escrever. Às vezes troco mensagem, e-mail em inglês, pego ajuda lá do dicionário, tradutor, até consigo, teacher. Porém, você já até sabe, né? Na hora de falar inglês, na hora de falar o idioma, no way. Ou seja, de jeito nenhum, não sai. Travo. O que acontece? Tá, eu vou te mostrar nessa aula de hoje os dois principais motivos, tá? Que fazem você não falar inglês, que trava você. Os dois principais motivos que te fazem travar nesse momento que você quer falar inglês, quer falar o idioma, e mesmo você já sabendo um pouco do idioma, mesmo que você já tenha aprendido algo do idioma em relação ao inglês, a fala não acontece, né? A fala não sai. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube da Teacher G, faça isso agora, porque tem aula todo dia sendo postada aqui, tá bom? Então, ó, os dois motivos, né? Os dois principais motivos do porquê que você está travado na hora de falar inglês, eu vou usar o está e não o é, porque depois você vai perceber a diferença, tá? Primeiro motivo, guys. Provavelmente nessa sua caminhada, nessa sua jornada, tentando aprender inglês, tentando se tornar fluente no idioma, porque todo mundo quer aprender inglês para se tornar fluente, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço tem esse objetivo. Ah, eu quero me tornar fluente, né? O que acontece? O primeiro motivo é exatamente por causa disso, porque você ficou nesse tempo, nessa sua jornada com o inglês, tentando aprender o idioma. Oi, teacher, não tô entendendo. Você ficou tentando aprender inglês nessa sua jornada, nessa sua caminhada com o inglês. Esse é os dois principais motivos que eu separei para você. Esse é um dos dois motivos do porquê que você está travado na hora de falar. Tá, mas não tô entendendo, eu não tenho que aprender inglês? Então, só que aprender inglês, presta atenção nisso. Aprender inglês não quer dizer que você vai falar inglês. Aprender inglês é uma coisa e falar inglês é outra. Quem me acompanha, quem já segue a Teacher G lá no Instagram, quem acompanha todas as aulas que são postadas aqui no YouTube, aulas completas com muito conteúdo para te ajudar a falar inglês, já me viu e ouviu eu falando 1 zilhão de vezes isso. Aprender inglês é uma coisa e falar inglês é outra. Eu acredito que nessa sua caminhada você já aprendeu alguma coisa em inglês. Já aprendeu alguma coisa em relação a conseguir ler, traduzir alguma coisa, a conseguir escrever, mandar uma mensagem para alguém em inglês. Com certeza você já deve ter uma bagagem aí em relação ao inglês. Teacher, no meu caso, eu sou zerado. Tudo bem, não tem problema ser zerado ou não. Mas para quem já tentou aprender inglês antes e até aprendeu alguma coisa, ou até muita coisa, né? Eu percebo muito isso, só que não consegue falar, porque aprender é uma coisa e falar é outra. O que você fez até agora? Você ficou só aprendendo inglês. Não tô entendendo ainda, teacher. Isso não é bom? Não tô entendendo. Então, lembra que eu falei que aprender inglês não te faz falar inglês?
Porque aprender uma coisa e falar é outra. O que acontece? Quando a gente vai aprender o idioma, quando você foi lá nas suas tentativas de tentar aprender inglês, você provavelmente usou treinos e técnicas nesse seu processo de aprendizagem, tá bom? Seja num curso de idiomas tradicional, seja com professor particular, seja com aplicativo, enfim, você decidiu aprender inglês e usou os meios que você tem usado até agora. Nesses meios que você tem usado, tem treinos e técnicas sendo aplicados aí o tempo todo, né? Nesse aprender inglês. Só que esses treinos e técnicas são treinos e técnicas que não te fazem falar o idioma. Por isso que aprender inglês é uma coisa e falar é outra. O que eu vejo o tempo todo acontecendo, guys? As pessoas começam a ficar tão frustradas porque elas já tentaram aprender, às vezes estão ainda aprendendo o idioma. Eu não tô falando que isso é ruim. Pay attention, né? Presta atenção. Eu não tô dizendo que aprender o idioma é ruim, tá bom? Mas as pessoas ficam tentando aprender o idioma, só que quando elas não sabem que existe essa diferença entre aprender e falar o idioma, automaticamente ela vai passar muito tempo tentando aprender o idioma e ainda assim vai continuar sem falar o idioma. Esse que é o grande X da questão, né? O grande problema. Tá, então o que eu tenho que fazer aqui? Então, o que acontece quando a pessoa fica só nesse processo de aprender inglês? Ela usa treino e técnica que não faz ela falar, né? É o que eu acabei de te dizer. Você vai ficar estudando por muito tempo inglês e vai continuar sem falar o idioma. Então, o primeiro principal motivo do porquê que a pessoa fica travada para falar inglês é que ela fica aprendendo inglês. E aprender inglês não te faz falar o idioma. Eu vou te mostrar aqui o que te faz falar o idioma. O que a pessoa chega então à conclusão? Teacher, eu sou travado. Eu não tenho jeito mesmo. Porque, ó, tô aprendendo inglês, ó, faz um tempo já. Não consigo falar, teacher. Vamos conversar em inglês aqui? Fala aí de você. Tell me a little bit about yourself. Teacher, não consigo falar de mim em inglês. Sou travado. Eu não consigo conversar. Eu sou travado. Eu ouço isso o tempo todo. Por quê? Não falo inglês, logo sou travado. Dá o diagnóstico final, né? Aquele diagnóstico que pesa, né? Sou travado, ou seja, não tem jeito, né? Tá, só que eu te falei que aprender inglês é diferente de falar inglês. Então eu não vou mais falar que você é travado. Inclusive eu vou te dar uma dica. Se possível, não diga mais eu sou travado para falar inglês, né? Você pode estar nesse momento, né? Então, está travado, tá? Você pode estar travado nesse momento. Então, você está travado nesse momento. Por quê? Porque você ficou só aprendendo inglês, com treino e técnica que não te fazem falar. Mas isso não quer dizer que você é travado, mas você não é travado. Você está nesse momento, mas você não é. Você só está travado nesse momento porque você ficou tentando aprender inglês. E esses treinos de aprender inglês vai te fazer aprender o que você já aprendeu até aqui. Traduzir alguma coisa, ler alguma coisa, mandar mensagem em inglês para alguém, até entender alguma coisa, mas na hora de falar empaca, né? Então você pode até estar travado nesse momento, mas você não é travado, tá bom? Muda esse conceito, eu sou travado. Olha, eu tô meio travado aqui porque eu fiquei tentando aprender inglês, como a teacher falou, mas não é isso que eu preciso fazer para falar inglês, tá? O que é importante você entender? O segundo principal motivo do porquê que você está travado nesse momento é porque você tem feito treino inadequado, treino errado, treino que não é para fala, treino inadequado para fala. Enquanto você insistir nesse tipo de treino, você vai continuar aprendendo inglês. Ah, não é bom? É bom aprender inglês, né? Tá, mas você quer só aprender inglês ou você quer falar inglês? Teacher, eu preciso falar, porque lá no meu trabalho, se eu não falar... Então, se você quer falar, só aprender inglês não vai fazer você falar. Então, o segundo motivo, você fica nesse treino inadequado para fala, que não é para fala, e o tempo vai passando, né, gente? Os anos vão passando, as oportunidades vão passando e a gente vai perdendo porque ainda não fala o idioma. Dói o coração quando eu vejo alguém me contando algo do tipo: perdi a oportunidade porque eu não falava inglês, não fui para tal lugar porque eu não falava inglês. E aí fica perdendo tempo, dinheiro, oportunidade,
é uma sucessão de perdas aí, né? Então você precisa de um treino certo para fala. Eu já falei isso, para quem me acompanha já sabe disso, né? Mas reforçando aqui, nem todo treino faz você falar inglês. Aquele que não faz você falar inglês, você só vai aprender inglês. Tô aprendendo inglês, legal, bom, bacana, né? Mas não faz você falar, porque nem todo treino vai fazer você falar inglês. Tá, que treino, teacher, que eu tenho que fazer então para falar inglês? Você precisa treinar falando. Mas, teacher, eu não falo inglês. Como que eu vou fazer isso? Vamos ver na prática? Então, ó, se você estivesse aprendendo hoje sobre os modais. Os modais é uma categoria lá no inglês, onde eu tenho alguns vocabulários que são mega úteis para eu pedir algo, para eu oferecer algo. E o mais bacana, eles são úteis, super usados no inglês, super simples de usar. Eles não têm variações, então eu posso usar com todas as pessoas, com plural, singular. Pensa num negócio simples de usar, é essa galera. Eu separei 2 aqui deles, né, pra você, só pra gente ver na prática como que eu vou treinar falando. Titi, não tô entendendo. Então vamos lá, você vai fazer comigo, hein? Quando eu falo treinar falando, eu quero você abrindo a boca e falando aí, tudo bem? Ó, eu peguei então aqui o can e aqui ó, o can e o could, que é o pode e o poderia. Pode e poderia. Essa é a tradução deles, combinado? Tá. Como eu disse, né, dessa categoria, o can, o could, são tão simples de usar e eu posso usar eles com qualquer pessoa no inglês. Eu posso usar com eu, I, eu posso usar com você, you, eu posso usar no plural, eles, elas, plural de novo, nós, we, posso usar no singular, ele, he, posso usar no singular aqui no ela, she, posso usar com it, que é aquela situação que quando não tem ninguém, o it vai aparecer lá, né? Tem várias aulas falando sobre isso aqui no YouTube, sobre o it. Se você tem dúvida, depois corre lá, dá uma pesquisada para assistir. Tá, te dei a informação do que é o can. Pode, posso, belezinha até aqui? Essa é a informação que você precisa pra gente começar esse treino falando, tá? Porque o que você fez até agora só te levou a aprender inglês, o que é legal, é bom, mas se eu quero falar, eu preciso mudar isso, senão eu vou continuar só aprendendo inglês. Tudo bem. Então, imagina que se você tivesse que falar o seguinte, eu posso te ajudar. O pode, em inglês, a gente já sabe que é can. Na verdade, você pode traduzir como pode, posso, podemos, né? Singular, plural, vai ser tudo a mesma coisa. Lembra que eu falei que ele é simples de usar? Mas e se eu falar nós podemos? Vai ficar diferente, né, teacher? Não, mesma coisa. O can eu uso para todo mundo, ele não muda nada, é super simples, continua sendo ele, tá? Então, se eu tivesse que falar assim, ó, eu posso te ajudar. O posso, você já sabe que é can. Ajudar é help em inglês. É uma palavrinha bem conhecida, né? Help, socorro, também é socorro e também é ajudar. Esse T aqui, ó, dá uma olhada. Eu posso te ajudar. É a mesma coisa de quando você diz eu posso ajudar você. Mesma coisa. Então, esse T é o você, o you, tudo bem? Quando eu faço isso no inglês, como que eu vou falar isso em inglês? Olha só a minha orientação. Lembra que eu falei que a gente precisa treinar falando, se eu quero falar inglês, para eu sair do aprender inglês e ir para o falar inglês? Tá, então aqui, ó, como você diria, como você falaria essa sentença? Eu posso te ajudar, né? Lembrando que o posso é can, ajudar é help, e esse T é o você. É a mesma coisa de falar, guys, eu posso ajudar você. No inglês vai ficar nessa ordem, eu posso ajudar você. Como você diria isso? Já abre a boca, já fale para você essa sentença. Não deixa ela só na sua imaginação. Ai, tô imaginando ela aqui, ó. Tá aqui na minha imaginação. Você precisa abrir a boca e falar mesmo se você quer falar inglês. Let's check it out. Vamos conferir? Vê se foi isso que você disse, mais ou menos isso. Eu posso te ajudar. I can help you. O you é o T, né? Eu posso ajudar você. É a mesma coisa. Tá. O que a gente fez aqui? O que você fez? Você treinou falando o idioma. Tá, quando você faz isso, você começa a virar uma chavinha, né? Uma chavinha lá
Em tudo que você aprendeu até aqui, você começa a virar uma chavinha para poder se preparar para começar a falar o idioma, tá? Então, o can é o pode, é o posso, eu posso te ajudar. I can help you. Tá, vamos prosseguir ali. Lembra que eu falei que o can você pode usar para ele, você pode usar para ela, você pode usar para qualquer singular, porque ele não muda, muito simples na hora de usar? Muito bem, você vai usar aqui esse can aqui também para ele. Agora mudamos um pouco a sentença, né? Ó, ele pode fazer isso. O pode, você já sabe que é can, o ele é he, fazer é do, tudo bem? Do. Esse isso dá uma vontade de colocar this, né? Nós vamos colocar o it, tá? Muita gente acha que isso é sempre this. E na verdade não, tá, guys? Esse this é quando eu mostro algo. Quando eu mostro algo, tá? This is mine. Ah, isso aqui é meu. Aí tudo bem, tá? Caso contrário, eu posso usar o it aí. Ele pode fazer isso. Como fica essa sentença em inglês? Eu preciso agora que você abra a boca e fale mesmo em inglês. Não fica preocupado se está certo, se está errado, com a pronúncia. O importante é você abrir a boca e falar. Tudo bem? Porque agora a gente está fazendo um treino na prática de como a gente não ser mais travado, né, na hora de falar inglês, porque na verdade você só está travado porque o que você tem feito é treino e técnica de aprender e não de falar inglês. O que você está fazendo agora? Opa, agora eu tô fazendo um lance aqui, né? Um jeito para estimular a fala. Olha lá, ele pode fazer isso. He can do it. He é o ele, o can é o pode fazer, do e o isso que é it. He can do it. Tudo bem até aqui? Tá. Dá uma olhada agora nessa sentença, guys. Agora vai ficar um pouquinho diferente. Tudo bem que o pode, posso é can. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, usando esses vocabulários, o pode, o poderia, que a gente vai ver também, né, que é o could. Toda vez que eu quero fazer uma pergunta, ó, nós podemos ir agora? Lembra que o can é o pode, é o posso, eu posso usar ele para plural, então é o podemos. Fica tudo o can, não muda nada. Só que agora uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta em inglês e uso can ou could, tem uma inversão na hora de eu falar no inglês. Ao invés de eu falar o nós, é we, tudo bem? We. Ao invés de eu falar we can, nós podemos, we can, eu vou inverter essa ordem só porque é uma pergunta. Ó, vou te mostrar para você ver como é que ficou. Olha ali, ó, can we. Se eu estivesse afirmando, eu diria we can do it. Opa, nós podemos ir, teacher, não nós podemos fazer. Tá errado aqui a digitação, guys, ó, é go, tá bom? É um G. We can go. Se fosse uma afirmação, eu diria we can go it now. Nós podemos ir agora. Let's go, vamos? Pronto, we can. Mesma ordem do português, né? Nós podemos, we can. Só que como é pergunta, olha lá o que aconteceu. O can vem antes da pessoa, tudo bem? Isso sempre vai acontecer quando você fizer perguntas usando can, could, should, toda essa galera aí dos modais. Então, nós podemos ir agora? Can we go? Tá? Can we go now? Então, toda vez que eu pergunto, eu faço essa inversão. Ao invés de we can we. Tudo bem até aqui? Tá, depois eu vou corrigir para mandar lá para vocês. O que a gente tem feito até aqui? A gente tem praticado falando, treinar falando. Tá, a gente viu o can, que é o pode, podemos, né? Posso, tudo isso, can. E o could, quem é ele? Eu falo que é parente do can, né? Porque é muito parecido. O could é o poderia, pudesse, pôde. Sabe que às vezes aquela ideia meio do pode no passado, né? É o could. Então ele pode ser traduzido dessas maneiras. Poderia, pudesse, pudéssemos, porque vai ser pro plural, singular. Simples do mesmo jeito do can. Vou usar ele para todo mundo, para a galera toda. Vamos ver na prática? Olha lá. Eu poderia fazer isso depois. Poderia, a gente já sabe que é could. Fazer é do, né? A gente viu. O isso, você já sabe que você vai colocar o it aí e não o this, tá? Que acaba sendo mais usado. Esse depois, a gente pode falar later. Tipo, eu faço isso depois, faço isso mais tarde. Later, tudo bem?
eu poderia fazer isso depois. Como você diria essa sentença em inglês? Abre a boca e fale. Teacher, mas a minha pronúncia. Não fica preocupado com a pronúncia agora. Porque o mais importante é, daqueles dois principais motivos do porquê que você está travado nesse momento, um é ficar só aprendendo inglês. É treino só para aprender, né? E segundo, fica tendo treino inadequado para fala. Não faz você falar o idioma. Esse é o tipo de treino que faz você falar o idioma, né? Que vai estimular a sua fala para você poder falar o idioma. Então, quando eu falo para você, abre a boca e fala do jeito que você acha que é, você vai abrir a boca e falar do jeito que acha que é mesmo. Depois você vê como está a pronúncia, é um outro passo, tá? Um segundo passo. Já falou aí? Eu poderia fazer isso depois. Vê se ficou dessa forma. Essa tá certa, gente. I could do it later, tá? Later. I could do it later. Eu poderia fazer isso depois. O que você fez? Você foi falando cada sentença. Ó, então aqui a gente viu o could, eu poderia fazer isso depois, né? Vamos trocar a pessoa agora? Lembra que eu falei que tanto o can quanto o could eu posso usar para todo mundo? Ele, ela, você, nós, eles. Gente, agora eu tô até preocupada, vocês acreditam? Eu vou até entrar aqui pelo celular para eu não ter que ficar toda hora parando o compartilhamento e olhando lá se tá tudo bem. Ah, agora tá tudo bem. Ufa! Vou deixar aqui, tá, gente? Eu esqueço de fazer isso. É que às vezes eu transmito pelo Insta também, mas não é o caso hoje. Mas só para eu ver se tá tudo certo aqui com a nossa tela. Ó, ela poderia aprender inglês. Vamos trocar a pessoa então. Agora nós vamos pro ela. Eu falei para você que o could você pode usar para todas as pessoas, para todas as, né, plural, singular. Então, só vamos trocar a pessoa, né? O could, poderia, pudesse, pode, né? Ela poderia aprender inglês. O ela vai ficar she. Como que a gente fala isso? Aprender é learn, né? Ela poderia aprender inglês. Agora você já vai abrir a boca, já vai falar essa sentença, mesmo você não tenha certeza se é assim, se não é, se tá certa a pronúncia, se não está, né? O que é importante você entender? Que para essa trava sair, abrir essa trava de vez, você precisa de treinos que te fazem falar. O que a gente está fazendo aqui agora é um deles. O que você está fazendo aqui já é um passo gigante se você já estiver abrindo a boca e falando. Principalmente se você nunca fez desse jeito antes, tá bom? Então vamos lá? Vê se foi isso que você disse. She could learn English. She could learn English. Ela poderia aprender inglês. O que você fez? Treinou falando. Tudo bem até aqui? Falando sobre o could, né? Que é o poderia, que é o pudesse, que é o pode. Eu uso ele para qualquer situação, para qualquer pessoa, plural, singular, né? Ele é muito simples de usar, né? Se eu quisesse falar, se eu pudesse te ajudar, olha ali a tradução, pudesse agora, ó. Ah, se eu pudesse te ajudar, é a mesma coisa que falar se eu pudesse ajudar você. Esse se é if. Se eu, if I, ó, junta aí, hein? Ó os sons grudados lá, pro pessoal do time, que tem várias aulas do som grudado. Se eu, if I, juntei if I, eu não vou dar essa pausa, if I could, não, if I could help you, I would, né? Eu ajudaria. If I could help you. Se eu pudesse te ajudar, tudo bem? Então, o could como pudesse, poderia. Você percebeu que ele não muda? Mesmo quando eu falo, você poderia? You could. Se eu pudesse, if I could. No português é diferente, né? Poderia, pudesse, pôde. Could. No inglês é tudo could. Muito simples de usar mesmo, tá? Treinando, falando, é o que a gente tá fazendo. Treinando, falando, tá? Por isso que é importante você abrir a boca e falar mesmo. Tá, vamos fazer uma pergunta com o could. Você poderia me ajudar? Lembre-se que sempre quando eu faço perguntas com o can, could, essa galera aí, eu inverto essa ordem da minha frase, da minha fala na hora que eu vou falar. Dá vontade de fazer o seguinte, ó, você poderia me ajudar? Dá vontade da gente começar lá. You
né? O poderia é could, you could. Essa é a vontade que dá. Só que é uma pergunta, guys. Quando é pergunta, vai inverter, não vai ficar mais nessa ordem. You could. O could vem antes da pessoa. Só isso. Ao invés de you could you. Só que vai ter uma coisinha aí também. Esse could com you, eu grudo na hora de falar e fica could. Could. Esse som de j. Combinado? Could. Could é could e you. É assim que a gente fala. É assim que o nativo vai falar com você. E se você já treinar a fala do jeito que ela é, isso ajuda você a entender melhor também. Tudo bem? Então, você poderia me ajudar? É pergunta could you. Como é que ficou o resto? Já fala aí. É a mesma coisa que dizer. Você poderia... Eu tava achando que era o você aí, né? Já ia colocar o you aí de novo. Não, você poderia me ajudar? Como é que fica isso na fala? Eu ia colocar ajudar você. Não é a mesma coisa não, agora é o me. Ó, você poderia me ajudar? Could you help me? Could you help me? Vê se foi isso que você disse. Não fica preocupado com a pronúncia, porque agora você tá fazendo o quê? Opa, eu preciso treinar de um jeito que me faça falar inglês e não só aprender inglês. Porque aprender inglês, eu acredito que você já conseguiu, tem conseguido, já aprendeu alguma coisa. Não, teacher, tem muita coisa para aprender ainda, ok. Mas, de repente, você até já sabe alguma coisa, muita coisa, mas não consegue falar, né? Então, esse tipo de treino vai fazer você desenvolver a sua fala. Então, nessa atividade de hoje, e mostrando o porquê, motivos do porquê você está travado nesse momento, não quer dizer que você é travado, você está. Por causa de treinos, ficou aprendendo inglês só e não treino para fazer você falar inglês. Eu vou deixar uma atividade para você fazer, que são 6 sentenças, né, que você vai fazer como? Fale em inglês cada uma das sentenças em voz audível, igual a gente foi fazendo aqui. Então tem a sentença de número 1, eu posso falar inglês. Como que você fala isso? Você vai abrir a boca e falar mesmo em voz audível. A 2, você pode fazer isso? Não, não é uma pergunta, né? Você pode fazer isso. A 3, ela pode ajudar você. A 4 é uma pergunta. Lembra que inverte na hora de falar? Você poderia me ajudar? Como que você pergunta isso? Imagina se você está viajando e precisa pedir ajuda para alguém, está numa viagem internacional. Essa é uma pergunta que você vai fazer com certeza em algum momento da sua viagem. Ou numa loja, por favor, please, você poderia me ajudar? Eu preciso disso, disso, disso. Então é uma pergunta que você vai fazer em algum momento numa viagem internacional. Olha 5, nós podíamos ir agora. Mesma coisa. O podia, poderia, could, não muda. Ele poderia vir aqui. Então você tem 6 sentenças para passar para o inglês. Na página seguinte tem o gabarito, tá? Então eu não vou mostrar tudo agora aí o gabarito, mas você vai fazer falando. Guys, o gabarito da página seguinte está lá só para você conferir. Ai, deixa eu ver se foi isso que eu falei, deixa eu ver se tá certo. Não é para você abrir lá no inglês e ficar lendo, porque daí você não tá treinando nada de falas. Aí é outra coisa, não tem nada a ver. Teacher, se eu ficar lendo inglês, repetindo inglês, não é treinar a fala? Não. Vou fazer uma aula falando sobre isso. Ficar repetindo inglês, ficar lendo inglês e falando inglês não é treinar a fala, mas eu tô falando. Não é treinar a fala, guys. É treinar a leitura, é outra habilidade, não faz você falar. Então você precisa olhar na página 22, falar as sentenças em inglês e depois o que tá lá em inglês você só vai conferir. Ah, eu quero ficar treinando a minha fala e vou ficar só lendo aqui no inglês. Could you help me? Aí vai na outra. If I could help you. Não adianta. Daí você não vai treinar a fala. Então, como que você vai fazer essa atividade? Pay attention, tá? Você vai olhar as sentenças que estão aqui e falar no inglês. Você vai olhar 1 e falar. Olhar 2 e falar. Olhar 3 e falar. A página seguinte é só para você conferir. Alguma dúvida de como você vai fazer essa atividade? Ficou claro aí o que você vai fazer? Eu vou mandar já lá no grupo do Telegram. Então, corre lá para dentro do grupo. Do canal, né? A gente fala grupo, canal, mesma coisa. Corre lá para dentro do canal da Teacher G, porque é lá que você vai pegar essa atividade, é lá que você vai baixar esse material e vai poder treinar com o treino adequado para desenvolver a sua fala, tá? Guys, thanks for coming. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, guys!